Olá, alunos, vamos seguir então, entrando no conteúdo de predicação verbal. Em alguns livros vai estar escrito transitividade verbal, mas é a mesma coisa. Significa que o verbo transita, essa ação, esse estudo do comportamento dos verbos quanto aos complementos que eles vão exigir ou não, tá? E quanto a essa classificação, quanto à predicação, a gente tem alguns tipos que nós vamos ver agora. Quanto à predicação, os verbos podem ser intransitivos, que são aqueles que são capazes sozinhos de construir o predicado, eles não precisam de complemento, já que eles possuem sentido completo. O balão subiu. Só falando isso, subir, vocês imaginam o verbo balão subindo, não precisa de mais nada, Uma coisa importante é que esses verbos intransitivos, eles podem vir algumas vezes acompanhados de um termo acessório, tá? É acessório, não é complemento, que eu posso retirar e não vai alterar o caráter intransitivo do verbo, tá? Eu poderia colocar ali, o balão subiu agora, dar uma circunstância de tempo. Podia falar assim, o balão subiu rapidamente, é o modo. Mas se eu retirar o agora ou rapidamente, o verbo continua sendo intransitivo, Da mesma forma que ele vai continuar sozinho sendo capaz de construir o predicado, tá? Se atentem ao fato que geralmente os verbos que dão ideia de movimento são verbos intransitivos. Subir, descer, cair, morrer, entrar, sair, tá? Verbos que dão ideia de movimento são geralmente verbos intransitivos. Depois nós vamos para o verbo transitivo direto. Eu estou colocando só a sigla ali, VI, VTD, porque a gente já viu isso em aula e vocês sabem que geralmente quando a gente vai botar nos exercícios a gente coloca dessa forma, tá? Verbo transitivo direto. Os verbos transitivos diretos são aqueles que precisam, Antes um pouquinho eu vou falar sobre verbo transitivo. Transitivo é porque ele é incapaz sozinho de construir o predicado, então ele precisa de um complemento, Então, por exemplo, o verbo transitivo direto, ele precisa de um complemento sem preposição, Então, eu vou dizer ali, Maria comprou. Aí eu pergunto por verbo, comprou o quê? Se eu perguntei o quê ou quem, eu sei que o verbo é transitivo direto. Ele vai precisar de um complemento sem preposição. Você não posso falar Maria comprou. Quem comprou, comprou alguma coisa. Então, Maria comprou frutas. Eu poderia dizer Maria ama João. Maria ama quem? Então, quando eu pergunto o que e quem, eu sei que o verbo é transitivo direto. Depois a gente vai para o verbo transitivo indireto, que é quando o verbo ele precisa de complemento com preposição obrigatória, tá? A criança precisa, eu não posso dizer só isso, a criança precisa do quê? Precisa de carinho. Então eu sei que nesse caso, o complemento começa com a preposição de. Então a gente tem que lembrar as preposições, o a, ante, até, após, com, contra, desde, em, para, perante, por, em. Todas aquelas preposições a gente precisa lembrar, para a gente lembrar que quando começar o complemento, que o verbo ele vai se ligar ao complemento com o auxílio da preposição. No caso aqui dessa oração que está aqui, é a preposição de, tá? Depois a gente vai para o verbo transitivo direto e indireto. É quando ele possui dois complementos, um com e um sem preposição, tá? Então a gente vai ver ali, por exemplo, a empresa deu um bônus ao sócio. A empresa deu o quê? Um bônus. Ela deu um bônus a quem? Ao sócio. Reparem que lá no primeiro complemento não tem preposição. Então eu sei que ali é um complemento sem preposição, Então eu sei que é um complemento que seria o objeto direto. E aí lá no segundo, ao sócio, eu sei que é indireto, que começa com a preposição a quem, tá? Então, por exemplo, a empresa deu o que a quem? Então o primeiro complemento desse verbo é um bônus, que seria um complemento sem preposição. E depois, logo depois, um verbo que tem, no caso, a preposição, a ali depois no complemento. Então, eu já sei que é um complemento sem preposição e um com preposição. E o último ali, o de ligação, que a gente já viu isso antes, Então, eu sei, por exemplo, a Terra é redonda. Redonda, quem que é redonda? A terra. Então o verbo está apenas ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. É uma informação que está sendo dita sobre o sujeito. No caso ali, o predicativo do sujeito é redonda, que está se referindo à terra, que é o sujeito. Tá? Então na próxima aula a gente vai falar sobre os complementos verbais. Fiquem ligados.